A lei da não resistência é a lei que 9 em 10 pessoas violam. E por causa disso, elas causam muitos problemas para si. Um indivíduo bem equilibrado, que entende como viver em harmonia, não deixa isso acontecer consigo mesmo. A lei da não resistência. Pense nisso por um momento. Quando você pode fazer tudo que está fora da caixa, você estará onde nunca esteve antes. Você vai encontrar resistência. De fato, se você encontrar resistência, provavelmente você está indo na direção errada. Não está indo adiante, está indo para os lados, ou até para trás. Resistência é um sinal que você está se movendo para uma nova área. Entretanto, quando você resistir, persista. E sugiro aqui que você não resista. A resistência pode soar como uma coisa boa. Mas entenda, você e eu estamos programados para resistir à resistência. É parte da nossa natureza animalística, lutar ou fugir. Mas o que vamos fazer é dominar isso. E em vez de reagir por lutar ou fugir, vamos responder. Bem, existe um belo conceito. Existe uma lei de reciprocidade psicológica que se baseia nessa lei. Essa lei diz que quando você oferece bondade, você recebe bondade de volta, mas raramente de forma imediata. E quando você oferece maldade, ela volta na hora. Bem, vamos pensar nisso por um instante. Vamos usar as artes marciais como uma metáfora aqui. Karatê é uma forma bem dura de arte marcial. Você me ataca, eu te ataco. Você me chuta, eu te chuto. Nós nos batemos do início ao fim. Isso é resistir à resistência. Karatê não é a forma que queremos abordar isso. Quando alguém gritar conosco, deixe-o gritar. Deixe-o colocar toda essa negatividade para fora, mas não o ataque de volta. E temos o judô. Judô é onde você pega a força que o oponente o emprega e o derruba. Sabe, quando fazemos isso muito, bem, é dito que o Sr. Winston Churchill era um mestre no judô psicológico. Uma vez, passando por um membro do parlamento em Liverpool, ele ouviu: "Sr. Winston, o senhor é um bêbado nojento." Ele disse: "Sim, madame, eu sou, e a senhora é feia. Mas amanhã pela manhã eu estarei sóbrio." E quando ele disse isso, ele perdeu totalmente a guerra. Ela então disse novamente: "Sr. Winston, se eu fosse a sua esposa, eu colocaria veneno de cobra no seu café." Ele retrucou: "Senhora, se eu fosse seu marido, eu beberia." Se resistisse, ele perderia. George Bernard Shaw, aparentemente, enviou a Sr. Winston um convite para assistir Pigmalião, quando a peça estreou em Londres. Provavelmente mais conhecida como Minha Bela Dama, My Fair Lady, hoje em dia. E no convite, ele colocou um bilhete: "Traga um amigo, se você tiver um." Sr. Winston enviou um bilhete como resposta dizendo: "Desculpe-me, estarei cansado na primeira noite, mas irei com felicidade assistir, se houver uma segunda." Como podemos ver, no judô psicológico, nós derrubamos a pessoa com a força que ela gastou. Você ganha a batalha, mas perde a guerra. Existe uma outra forma de fazê-lo, a forma da não resistência. Se chama Aikido. É quando você recebe um ataque, se abaixa para desviar e continua em frente. Você me ataca, eu desvio. Me chuta e eu desvio. E continuo em frente. Eu não deixo você me tocar. Eu não rebato, me mantenho tranquilo. E quando você põe para fora toda a sua energia negativa, eu continuo tranquilo como uma flor e a redireciono para onde ela quiser ir. Isto é a não resistência. Observe, existe um monte de não resistências para quando você precisar resistir, persistir. Então, da próxima vez que se deparar com um problema, em vez de bater de frente, apenas deixe-o ir. Ele não é tão importante assim. E se você entrar nesse caminho, eu te garanto, você vai ter uma ótima jornada para o topo. Porque veja, todas as vezes que saímos da caixa, quando nos movemos adiante, eu trabalho num novo projeto. De fato, tenho trabalhado nele por 1 ano. Eu me deparei com uma quantidade enorme de resistência. E eu apenas deixei-a ir. Apenas deixei. E eu sei que quando existe muita resistência num programa em que estou envolvido, é porque estou no caminho certo. Veja,
Se você estiver andando para os lados e não encontrando resistência, você fará o que já sabe fazer. A lei da não resistência. Dentro dessas 11 leis, é uma das mais importantes. Coloque-a na sua mente e lembre-se, não reaja, responda. Eu me lembro que no encerramento de um seminário que eu estava dando para um grupo de adolescentes no Havaí, certa vez eu perguntei para eles, qual a diferença entre reagir e responder? Foi quando uma menina de uns 15 anos levantou a mão e disse, reagir é um hábito. Para responder, você tem que pensar. Foi a melhor resposta que já recebi. 15 anos de idade. Reagir é um hábito. Para responder, você deve pensar. Pense nisso. Quando você reage, o que causou sua reação ganha e você perde. Quando você responde, você vence. A lei da não resistência é uma grande lei para se entender. Use-a e você vencerá. Aqui é Bob Proctor. Obrigado.